Graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Amém? Vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor, né? E hoje vamos falar sobre louvar ao nosso Deus, né? Nós temos inúmeros motivos para estar sempre louvando a Deus, para estar sempre engrandecendo o seu santo nome, adorando ao nosso Deus. Mas às vezes a gente passa por alguns momentos na vida que nos faz esquecer que precisamos estar constantemente louvando a nosso Senhor. E a gente vai hoje tentar relembrar um pouquinho de alguns motivos, alguns bons motivos para que estejamos sempre louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E para a gente começar esse momento de reflexão, eu vou te convidar aí na sua casa, onde quer que você esteja, a orarmos e falarmos com Deus, pedindo para que Ele nos oriente, nos ilumine e nos dê uma compreensão da sua palavra. Então feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por este dia, porque o Senhor guarda as nossas vidas, porque nos permite estar neste momento falando contigo, bendizendo e engrandecendo o teu santo e poderoso nome. Pai querido, peço a ti sabedoria para que possamos compreender a tua palavra, entender tuas mensagens, entender aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações e que possamos, gravando a tua palavra em nossos corações, praticá-la em nossas vidas e que seja para a nossa edificação e para a edificação de toda a tua igreja, Pai querido. Nos abençoa e nos permita passar por esse momento de reflexão, compreendendo o que o Senhor quer trazer para cada um de nós nesta noite. Que esta palavra possa alcançar os corações daqueles que a escutam e possa fazer morada em seus corações. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando, nós precisamos estar sempre louvando e agradecendo o nosso Deus. Mas, por vezes, a gente acaba esquecendo um pouco dos motivos pelos quais devemos louvar a Deus. E a Bíblia, ela é repleta de mensagens, de informações, de motivos inúmeros pelos quais devemos louvar ao nosso Deus. E precisamos estar sempre nos alimentando disso para que a nossa adoração ao Senhor seja constante. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre alguns desses bons motivos para que você, independentemente da situação pela qual esteja passando em sua vida, nunca se esqueça de que você precisa louvar ao Senhor. Por que a gente louva? Por que a gente adora ao Senhor? Por que nós adoramos esse Deus tão maravilhoso, tão tremendo, tão grandioso que nós servimos? O primeiro motivo que eu elenquei aqui é porque Ele nos dá livramentos. Ele é um Deus que nos protege, é um Deus que nos guarda. Lá em 2 Samuel 22, 49 e 50, diz: e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes, e entoarei louvores ao teu nome. Esse verso ele se repete em Salmos 18 também, e é importante porque ele mostra que servimos a um Deus que nos guarda e que nos livra dos nossos inimigos, que nos protege de todo mal. E isso é motivo mais do que importante para que estejamos louvando ao nosso Deus e adorando esse Deus tão maravilhoso. Um Deus que nos guarda de verdade, um Deus que, independente da situação em que estejamos vivendo, Ele está ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo de todo mal. É um Deus que nos livra dos nossos inimigos e nos exalta diante deles. Nós também podemos dizer que temos que louvar ao Senhor porque Ele é um Deus que nos aconselha, nos dá sabedoria e nos dá força para superar todos os desafios da nossa vida. Lá em Daniel 2, versículo 23, diz assim: ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Ele é um Deus que te dá sabedoria para que você possa encarar as situações da sua vida da maneira mais correta, da maneira mais assertiva, seguindo exatamente aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. E te dá a força para você suportar, se sustentar e aguentar todas as pressões e adversidades pelas quais você vai passar. E isso é motivo para você louvar e adorar ao seu Deus.
Saiba que, mesmo numa situação difícil, complicada, em que você precise ter sabedoria, Ele vai te dar essa sabedoria, Ele vai te dar a força que você precisa e você louvará o Senhor, porque a vitória chegará na sua vida. Lá em Salmos 16, diz assim: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tem gente que fala aquele ditado, né, que se conselho fosse bom, não se dava, né, se vendia. Mas nós servimos a um Deus que dá conselhos gratuitamente a todos que o pedem. E Ele dá conselhos para todas as situações da nossa vida. Conselhos sentimentais, de relacionamento, profissionais, conselhos familiares, conselhos religiosos. Deus está sempre pronto, sempre preparado, em posição para te dar bons conselhos. E isso é motivo para louvar e adorar o nosso Deus. Porque Ele é um Deus que não desampara o seu servo, não desampara o seu filho e não o deixa sem o conselho adequado para seguir na caminhada cristã. Se você está na dúvida sobre qualquer caminho que precise tomar na sua vida, saiba que você serve a um Deus que te dá bons conselhos. Você serve a um Deus que te dá sabedoria, você serve a um Deus que te dá forças, que te conduz e que te mostra o caminho que você deve tomar. Então, por servir a um Deus que te aconselha de graça a todo momento que você precisar, louve a Deus, adore a esse Deus. Isso é um motivo para que você não se esqueça de adorá-lo. Um outro motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus é porque simplesmente é bom, é agradável louvar a Deus. Nos satisfaz, nos faz bem, traz alegria ao nosso coração, traz paz aos nossos corações. Louvar a Deus é bom, simplesmente por isso. É bom fazer muitas coisas na vida, né? Algumas mais, outras menos, mas louvar a Deus é sempre melhor. Lá em Salmos 92, versículo 1 diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É bom, é agradável. A gente, nesse período de pandemia, em que ficamos um pouco afastados, né, daquele momento de comunhão na igreja com os nossos irmãos, acabamos sentindo um pouco de falta, né, desses momentos acalorados, de estarmos ali louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, e isso nos fez perceber o quanto é bom estar ali louvando a Deus, o quanto é agradável a nós estarmos ali louvando e engrandecendo esse Deus. Nossos corações se exultam de alegria porque nós sabemos que estamos servindo, que estamos adorando o verdadeiro e único Deus, Criador dos céus e da terra. E isso traz paz, traz alegria aos nossos corações. Nós nos sentimos mais felizes por isso. Então, louve a Deus, adore a Deus, porque é bom fazer isso, porque faz bem para você, te dá alegria e pode até mudar a feição do seu rosto, que está triste de repente agora, para uma feição alegre. Nós devemos louvar a Deus simplesmente porque Ele criou todas as coisas. Tudo Ele fez. Lá em Salmo 148, versículos 3 e 5, diz assim: louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes, louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Nós já vimos todo aquele período de criação das coisas, né, lá em Gênesis, e a gente percebe o quanto Deus é maravilhoso, né? O quanto Ele é poderoso. Com uma simples palavra, com uma simples frase, tudo se criava. Ele dizia: existam, haja, e as coisas passavam a existir. O poder da palavra de Deus é tremendo, é infinito. E com uma simples palavra Ele pode fazer existir e deixar de existir. E por ter criado todas essas coisas de forma tão tremenda e tão maravilhosa, tão poderosa, nós precisamos louvá-lo. Ele é digno de adoração, porque criou todas as coisas. Então não se esqueça, quando você perceber o quão belo é o mundo que você vive, quão bonito é o céu azul, o sol, o mar, as florestas e tudo o que existe, lembre-se que Ele fez para que você fosse responsável por tudo isso
E isso é motivo para que você o adore e o louve de todo o coração. Então agradeça a Deus e o adore por tudo que há de belo nesse mundo. Nós louvamos ao nosso Deus porque Ele é um Deus que cura e liberta. E não só aquelas curas e libertações que a gente via lá no Novo Testamento, com os milagres, né, que Jesus fazia, mas a gente consegue ver hoje em dia o poder de Deus agindo, curando e libertando vidas. A gente vê todos os dias testemunhos inúmeros dos nossos irmãos mostrando que Deus é o mesmo hoje que foi ontem. Deus continua libertando, Deus continua salvando, Deus continua curando a todos que creem. E por isso nós devemos adorá-lo. Lá em Mateus 4:23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Jesus curava a todos que chegavam até ele com fé. E isso era motivo para adoração. Em inúmeros trechos bíblicos nós vemos pessoas que eram curadas e automaticamente se levantavam, corriam e louvavam a Deus. Elas louvavam porque estavam gratas a esse Deus que tinha acabado de curá-las, tinha acabado de trazer libertação a cada uma delas. E isso foi motivo para que elas louvassem a Jesus, louvassem a Deus naquele momento. Então, saiba que você serve a um Deus que tem poder para curar, para libertar, para trazer libertação e salvação a todos. E isso é motivo para que você o adore, para que você o louve com muita alegria no seu coração. Se você não passou por isso ainda, se você não teve uma experiência de cura com Deus, de libertação com Deus, ainda assim você pode louvar, porque Ele traz isso para a vida de todos os que estão ao seu redor, e Ele pode trazer caso você precise um dia. Isso é motivo para louvá-lo. Nós precisamos louvá-lo também porque infinitas são as maravilhas que Deus pode fazer. Quando a gente lê a Bíblia, acabamos nos deparando com inúmeros feitos de Jesus, inúmeros feitos de Deus em toda a história. Desde Gênesis até Apocalipse, nós podemos ver manifestação do poder de Deus de diversas maneiras, na vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus profetas e de pessoas que nem eram ligadas ao povo de Israel. Nós vemos que Deus fez muitas coisas diferentes, mas a gente sabe que Ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que está escrito na Bíblia. A gente sabe, inclusive, que Ele nos falou que com a nossa fé poderíamos fazer coisas ainda maiores do que Ele mesmo fez aqui. Nós sabemos que as obras de Deus são infinitas, não há limite para o seu poder. Lá em João, no capítulo 21, versículo 25, diz assim: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, muitas outras coisas. E se cada uma delas quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ora, Jesus fez tantas coisas que, se tudo fosse escrito, nunca acabaríamos de ler a Bíblia contando os seus feitos. Imaginem quantos feitos Jesus fez, imaginem quantas coisas Cristo fez. E isso nos dá uma dimensão do poder dele. É infinito. Deus pode fazer infinitas maravilhas na sua vida, na minha vida e de todos ao nosso redor. E precisamos louvá-lo por isso, adorá-lo por isso, porque ele faz infinitas coisas para nós. Deus não mede esforços, não tem limite para fazer o melhor para cada um de nós, mesmo que a gente não mereça. Então louve a Deus por isso, adore a Deus por isso. Bom, se ainda assim você acha que não tem motivos para adorar a Deus, vamos a mais um. Você pode não ter recebido cura, pode não ter recebido libertação do Senhor, pode não ter visto manifestação de Deus te dando conselho, ou te dando sabedoria, ou te dando força, pode não ter percebido ainda na sua vida as infinitas manifestações de Deus. Mas saiba que você tem um motivo especial para adorá-lo. Você deve adorá-lo simplesmente porque Ele te fez.
porque Ele te criou da maneira como você é, com suas virtudes, com seus defeitos, com a sua beleza ímpar, com a sua inteligência, com a sua força. Ele te fez exatamente assim. Ele te queria assim. Ele fez você do jeito que você é. Homem, mulher, negro, branco, alto ou baixo, não importa. Ele te fez assim e Ele te ama da maneira como você é. E isso é motivo para você adorá-lo. Lá em Salmos 139, 14 diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Porque de um modo assombroso e maravilhoso Ele te fez, de uma forma única. Deus conhece a cada um de nós. Ele conhece você desde que você estava no ventre da sua mãe. Ele já sabia como você seria, como seriam as suas características, a sua cor de pele, a cor dos seus olhos, do seu cabelo, a sua personalidade, os seus gostos. Deus já conhecia tudo em você. Dessa forma maravilhosa e assombrosa Ele te fez, de uma forma que a gente não pode imaginar. Por isso, adore ao Senhor. Olhe para si mesmo, e perceba o quão maravilhosa é a obra de Deus, o quão valoroso você é para Deus, o quanto Deus te ama da maneira como você é. E adore-o por isso. Nós devemos louvar a Deus até por passarmos pelas adversidades. Até por passarmos pelos problemas da vida, nós devemos adorá-lo. E não faltam exemplos bíblicos de pessoas que o fizeram nessa situação. Lá em Atos 16, 25, diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Ora, Paulo e Silas estavam numa situação de prisão, uma prisão injusta, não merecida. Eles foram presos sem motivo algum. E confiantes no poder de Deus para libertar e para salvar, eles simplesmente louvavam a Deus. A gente não consegue imaginar hoje uma situação em que, estando presos, estaríamos louvando e cantando a Deus confiantes. Isso é sinal de muita fé e de muita confiança no Deus que serve. E eles estavam ali louvando diante daquela adversidade. E foi justamente essa fé e esse louvor que fez com que eles fossem libertos daquele lugar. Parece lógico, né, que a gente tenha que louvar a Deus até mesmo na adversidade. Mas é nesse momento de dificuldade que Deus nos fortalece. É nesse momento de dificuldade em nossas vidas que a nossa fé se fortalece e a gente consegue, inclusive, experimentar de maneira mais direta, mais objetiva, o poder de Deus em nossas vidas. São nesses momentos de adversidade que nós conseguimos perceber a manifestação de Deus em nossas vidas. Então temos que louvar a Deus por isso, porque a sua glória se manifesta aqui, nesses momentos. É nesse momento de dificuldade, de fraqueza, em que nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças, resolver os problemas pelos quais estamos passando, é que nós conseguimos ver Deus agindo. Porque entendemos que a vitória sobre aquela barreira só pode vir do poder de Deus, só pode ser um milagre de Deus. Então é nesse momento que ele se manifesta. E Paulo e Silas sabiam disso. E eles viram que o poder de Deus, através do louvor que eles fizeram, a Deus, foi suficiente não só para libertá-los das cadeias, mas também para salvar. O seu louvor durante a adversidade faz maravilhas. O seu louvor durante a adversidade permite que Deus age de maneira tremenda na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. No caso da história de Paulo e Silas, não foi apenas Paulo e Silas que foram libertos, mas aquele guarda que se rendeu aos pés de Cristo também obteve a salvação. Então o louvor de Paulo e Silas alcançaram toda uma família. E o seu louvor também tem poder para alcançar outras famílias. E se a gente pensa assim de Paulo e Silas, o que dirá então de Jó, que sofreu tudo aquilo que a gente conhece e mesmo assim se manteve fiel e louvando a nosso Deus? Bom,
Todos eles são motivos para a gente adorar ao Senhor, né? Mas não são o mais importante. Existe um motivo que ainda é mais importante para louvá-lo. Um motivo que é o principal para louvarmos a Deus. Nós vimos muitas coisas que Ele pode fazer por nós e que são motivo de adoração. Mas o motivo mais importante para louvar a Deus não é louvá-lo pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Lá em Salmos 99, versículo 3 diz assim: louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Devemos adorar o nosso Deus simplesmente porque Ele é santo. Louvamos a Deus pelo que Ele é. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmos 107, versículo 15. Temos que louvá-lo porque Deus é bom, porque Ele é bom. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará eternamente a tua justiça. Deus é justo. Devemos louvá-lo porque Ele é justo, lá em Salmo 51, 14. Temos que louvar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Se mesmo assim Deus não fez nada na sua vida que você consiga enxergar motivo para adorá-lo, mesmo que você não consiga enxergar que o fato de você ter sido criado por Ele é um motivo de adoração, adore-o pelo que Ele é. Adore porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque a sua benignidade dura para sempre, porque Deus é perfeito. Louve-o por isso. E lembre-se, irmãos, o mais importante não é simplesmente adorar a Deus, mas é fazê-lo durante todo o tempo. A gente tem lá em Salmo 146, versículo 2, um versículo que diz assim: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Irmãos, juntem todos esses motivos para adorar a Deus, juntem todos esses motivos para louvar ao Senhor e louve continuamente, perpetuamente, enquanto a sua vida durar. Isso é o mais importante. Alimente-se todos os dias de razões inúmeras para louvar esse Deus maravilhoso que nós servimos. E faça-o todo o tempo, porque Ele é um Deus que merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. E que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Amém.